Em abril foi registrado o protocolo de um novo estudo, que vai ser o primeiro ensaio controlado aleatorizado que de fato vai analisar os efeitos de dieta carnívora comparado com o grupo controle para melhora de sintomas de colite ulcerativa, doença de Crohn e artrite reumatoide, tá? Foi só registrado o protocolo. O que significa isso? O cara foi lá e falou o que ele vai fazer. Então aqui só está escrito o que ele vai fazer, tá? E a gente vai ler isso. Faz muito pouco tempo, então esse estudo ele ainda vai ser feito, ainda vai ser publicado. Está previsto para ser publicado lá no final de 2027, então lá para setembro do ano que vem. Mas a gente vai dar uma lida aqui no que eles escreveram, né? Então, eles primeiro colocam aqui qual que vai ser a metodologia utilizada. Eu vou aqui um pouco pro lado para dar para ver. É um ensaio clínico randomizado controlado que avalia se duas abordagens dietéticas terapêuticas, dieta cetogênica e dieta carnívora, podem melhorar a qualidade de vida, reduzir os sintomas e influenciar as medidas de atividade da doença em adultos com colite ulcerativa e doença de Crohn, que são doenças do trato gastrointestinal inflamatórias, ou artrite reumatoide, que é uma doença que promove inflamação sistêmica, tá? O principal fenótipo dessa doença são aqueles idosos que têm os dedos, as pontas dos dedos tortas, tá? Mas é uma doença que é muito mais do que isso, tá? Primeiro ponto aqui é que é o seguinte, como eu já falei no Instagram, dieta cetogênica pode ser saudável. Então eu não sei que dieta cetogênica vai ser feita. Não sabemos se é uma dieta cetogênica cheia de proteína animal, com mais proteína vegetal, que vai ter fruta, que não vai. A gente não sabe, né? Só foi falado dieta cetogênica. Se for feita da maneira que deve ser feita, não é ruim, tá? É uma intervenção que pode sim ser usada e que pode sim ser saudável, tá? E o outro é dieta carnívora, à base de carne aí, que todo mundo já sabe. Enfim, como eu falei, os pacientes serão aleatoriamente alocados em um dos três grupos: dieta cetogênica, dieta carnívora, eita, virei aqui, dieta carnívora ou grupo controle. E aí, como que vai funcionar? Eu já vou dar uma adiantada aqui. Serão 27 semanas de estudo no total. Serão 3 semanas no início. Então, eles vão iniciar, fazer 3 semanas de preparo ali, que ele descreveu aqui, eu não entendi muito bem o que é. Acho que é para ensinar, para, enfim, ver se está tendo adesão à dieta. Aí tem as 12 primeiras semanas da intervenção, no qual vai ser 12 semanas da dieta e grupo controle, ou seja, 3 meses das dietas e 3 meses de grupo controle. E depois dessas 12 semanas vão ser feitos exames. No começo vão ser feitos exames bioquímicos, exame de sangue e de fezes, e uma pesquisa qualitativa para ver o que eles enfim, que eles acham sobre fazer isso. E nas 12 semanas eles vão repetir tudo. E quando atingir essas 12 semanas, os pacientes que estavam no grupo controle vão começar a fazer essa mesma dieta. E aí vai ficar todo mundo fazendo a mesma dieta e vamos analisar o que mudou. Essa vai ser basicamente a metodologia utilizada nesse estudo. Aí aqui ele está falando o que eu acabei de falar, randomização e período de adaptação de 3 semanas, né? O que eu falei, então as primeiras 3 semanas é para ver se vai ter adesão, se está tudo certo. Como que os pacientes vão ser alocados? No esquema 2-2-2, então é 2 para 1, 2 para 1 e 2 para 1, tá? Então, eles vão ser divididos pela condição clínica, doença de Crohn, colite ulcerativa ou artrite reumatoide, para dieta carnívora, dieta cetogênica ou grupo controle, que seria, seguindo a lógica aqui, aparentemente, uma dieta normal, tá? Uma dieta com coisas do sistema, né? Questionários basais de qualidade de vida, psicométricos e sintomas específicos da doença. Avaliação da composição corporal, questionário histórico da frequência alimentar, análise qualitativa e quantitativa basal da ingestão alimentar autorrelatada. Então, eles vão perguntar para as pessoas o que vocês estão o que eles estão comendo. Você acha que você está comendo muito? Você acha que isso aqui tem muitas calorias? Enfim, esse tipo de coisa, tá? Recordatório alimentar, basicamente. E aqui ele fala: monitoramento basal de cetonas e glicose no sangue por punção digital em domicílio, coleta basal de sangue em jejum e coleta de fezes em domicílio. Aqui também tem outro ponto. Eu não sei como vai ser monitorada a questão da glicose e das cetonas, porque eles certamente eles vão dar o aparelhinho lá, o monitor de glicose e de cetonas para as pessoas do estudo, né? Isso é uma parte do investimento do estudo, o dinheiro ele é justamente para essas coisas. Agora, se isso aí vai ser medido todo santo dia por todos os pacientes lá, enfim, é outra história. Por quê? Como isso aqui, eles não vão estar provavelmente acompanhando, né? Apesar de ter acesso à telemedicina,
tanto para médico quanto para nutricionista, não sei até que ponto isso vai ser acompanhado todos os dias. Então, pode ser que você pergunte para o paciente, para o participante do estudo, um dia sobre ontem. Então, vamos supor que ontem eu esqueci de fazer o meu monitoramento, e aí hoje eu vou lá e eu relato o que é de 2 dias atrás. Isso é uma alteração significante? Não sei, mas pensando em um dia ou outro, não. Mas quem sabe em uma semana, um mês aí de estudo, que o cara simplesmente largou e está participando lá. Não sei como vai ser feito esse controle, ainda não foi feito o estudo, tá? É só um relatório aqui. Os participantes participarão de sessões de telemedicina em grupo agendadas e adaptadas à sua intervenção. Então, se você está no grupo controle ou se você está na dieta carnívora, você vai passar com certos profissionais, tirar dúvidas e receber apoio em uma comunidade de outros participantes. Os participantes receberão acompanhamento contínuo por telemedicina da equipe médica e nutricional. Isso também é importante, e isso aqui eu acho que é um dos principais pontos positivos desse estudo. É óbvio que você precisa fazer o acompanhamento até porque o estudo exista, né? Senão era basicamente um estudo transversal, né? Você vê como que o cara tá no momento e, enfim. Mas o que eu achei de interessante? É importante fazer isso porque a gente sabe o que acontece quando você não come fibra, quando você larga o carboidrato, né? É importante ter um médico e um nutricionista acompanhando também pela questão comportamental. A gente precisa ver se esse cara está conseguindo aderir à dieta, se não existem episódios de descompensação, né? Nossa, o cara que está no grupo da dieta carnívora está um mês sem carboidrato, não está aguentando mais e ontem ele teve um episódio de descompensação monstruoso. O cara comeu 3 bolos de chocolate inteiro porque não estava se aguentando. Então é importante ter esse acompanhamento até para o cara relatar o que ele sente e para ter alterações na dieta. Assim como qualquer pessoa que vai no nutricionista precisa ir no nutricionista, mesmo que não esteja seguindo a dieta, por quê? Justamente para ver o que está acontecendo que ele não está seguindo a dieta. Questionários e testes intermediários. Aqui é aquilo que eu falei. Depois das primeiras 12 semanas de intervenção, eles vão fazer os mesmos exames do início, tá? Então farão exames semelhantes aos da avaliação inicial para verificar alterações iniciais. E aí depois vai acontecer novamente aquilo que eu já falei. O pessoal do grupo controle vai entrar para as intervenções e aí todo mundo vai fazer a mesma coisa. Questionários e testes finais, após 24 semanas, 2 fases dietéticas de 12 semanas, todos os participantes do estudo repetirão os questionários iniciais e os exames laboratoriais para fins de comparação das principais medidas de resultados após 24 semanas. E aqui tem título oficial, enfim, condições para você participar do estudo, comportamento, dieta cetogênica, comportamento, dieta carnívora, as intervenções, enfim, aqui já não tem, já acabou. Alguns pontos para ressaltar nesse estudo. Por que eu estou lendo isso agora e por que eu já estou gravando um vídeo sobre isso agora? Esse estudo ele vai ser, como eu falei, lançado, vai ser publicado lá no final de 2027. Está previsto para setembro de 2027. E provavelmente, quando isso aqui sair, vai ser um dos estudos mais falados de todos. Eu não tenho dúvidas de que isso aqui vai ser divulgado demais, 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 assim, como se fosse a descoberta da roda. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar. Esse estudo avalia mudança da percepção nos sintomas, né? Então o paciente ele acha que ele sentiu menos ou não, ele acha que ele melhorou ou não, e exames bioquímicos para pessoas que possuem essas condições. Então, não tem como a gente tirar conclusões acerca de desfechos cardiovasculares e outras coisas. Não. Tanto que aqui ele nem tá falando de desfechos secundários. Ele está falando só sobre a melhora dos marcadores bioquímicos e dos sintomas relatados pelos pacientes. Ponto. Ninguém falou sobre evento cardiovascular, não tem nada disso. Então, já no protocolo do estudo, está falando que não tem nada a ver com isso. Segundo ponto. Se esse estudo der um resultado bom e estatisticamente significante, né, o P der menor que 5%, 0,05, enfim, significa que essa é a melhor intervenção e que isso aqui vai entrar para as diretrizes? Não, por um motivo bem simples. O paciente que tem doença de Crohn, ele não é a doença de Crohn, ele é uma pessoa, então ele ainda tem vida, ele ainda tem os outros órgãos, apesar dele ter a doença de Crohn, artrite reumatoide, enfim. Então, se você tem uma doença autoimune, você tem uma doença que não tem cura e é pro resto da sua vida. Se você tem algo que não tem cura e é pro resto da sua vida, o tratamento é pro resto da sua vida. Você não vê alguém que tem diabetes tipo 1
fazendo um tratamento com insulina por 24 semanas e depois para. Não. O cara usa a insulina de quando ele recebe o diagnóstico até o resto da vida dele. Senão o que acontece? Ele pode ter uma cetoacidose diabética e pode morrer por conta disso. Então por que isso aqui, apesar de que no futuro possa ter um resultado positivo e que venha a ser estatisticamente significante e interessante, por que isso aqui, de maneira ou outra, não vai ser uma opção para o tratamento? Porque existem outros fatores, existe o aumento do colesterol, existem os sintomas gastrointestinais, existe a associação entre a ingestão de proteína animal, principalmente carne vermelha, e câncer coloretal. E um outro ponto é que é o seguinte, a artrite reumatoide é uma doença que já tem influência no coração, porque é uma inflamação sistêmica, então não necessariamente vai aumentar o seu colesterol, mas ela pode causar uma inflamação na musculatura do seu coração, no miocárdio. Então, é de se pensar muito você oferecer uma dieta dessa aqui, tipo assim, algo que você tem que pensar bem antes de fazer. Por quê? Porque o cara já tem chance de ter um problema no coração só de ser portador de artrite reumatoide. Aí você vai lá e oferece para ele uma intervenção que vai aumentar o colesterol, que aumenta as chances dele ter câncer coloretal, enfim. Outro ponto é sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn, um dos principais sintomas da doença de Crohn é a diarreia crônica. E a gente sabe que dieta carnívora é uma dieta que tem zero fibras, é uma dieta que tem zero carboidratos integrais, carboidratos complexos, enfim. Então, se nós estamos tratando de um paciente que já tem diarreia crônica, você vai lá e oferece para ele uma intervenção dietética na qual ele não vai ter fibras e que não vai mudar absolutamente nada e pode até piorar o quadro dele, não faz sentido. Pensando novamente, não em 6 meses, mas em uma vida inteira de tratamento, porque isso são coisas que precisam ser tratadas para a vida inteira, assim como qualquer outra condição, assim como quem não tem absolutamente nada, mas precisa cuidar da própria saúde para não acabar desenvolvendo. Um outro ponto que eu achei também negativo e que eu não vi aqui, pelo menos não falaram aqui no protocolo do estudo, é que é o seguinte: eles vão descartar pacientes que antes do estudo estavam usando suplementos, então você tem que estar limpo ali, você não vai poder usar e nem poderia estar usando suplementos, mas eles não falaram sobre remédio. Então, pode ser que apareça lá um paciente com artrite do grupo lá, artrite reumatoide, dieta carnívora, que não subiu o LDL do cara, mas você não sabe se ele tá tomando estatina. Você não sabe se ele toma ezetimiba, você não sabe se ele toma ácido bempedoico, você não sabe o que ele tá fazendo. Então eu acho que esse tipo de controle faltou e vai fazer diferença no resultado desse estudo, principalmente quando a gente está falando de exame de sangue. Só o exame de sangue, ele não mente, a não ser que você tenha a amostra contaminada, enfim, você misture um sangue com o outro, sei lá, você não vai ter o exame de sangue mentindo o resultado. Claro, glicemia em jejum, essas coisas podem variar, mas hemoglobina glicada, por exemplo, não mente. Colesterol, a mesma coisa. Você não altera o seu colesterol de um dia para o outro. Então, você não. Aqui eles não colocaram como um fator de exclusão o cara estar tomando esses remédios ou não. Porque aí, de um jeito ou de outro, se você toma estatina ou ácido bempedoico, ou enfim, os três aí, você não vai ter o colesterol alto. Isso significa que você pode fazer essa dieta? Não, não significa. Mas o seu colesterol não vai subir. De jeito nenhum. Tá? Então, são alguns pontos a gente ficar atento, tá? E aí, óbvio, aí na questão da rede social, quando colocarem esse estudo aqui como referência, para falar de desfecho cardiovascular, essas coisas, não deem atenção, não deem atenção. Se alguém usar esse estudo como referência para falar de infarto, essas coisas, não deem atenção. Por quê? 6 meses não é tempo o suficiente para se ter um desfecho cardiovascular por conta de gordura saturada. Não é. Não é. Se você pega, por exemplo, pessoas que têm. Eu não tenho, tá? Mas pessoas que têm hipercolesterolemia familiar, que nasce com o colesterol alto e que, por exemplo, com 20 anos a pessoa infarta, não é porque fazem 6 meses que ela está se alimentando mal. É porque ela nasceu com isso. Mesma coisa que infarta com 50, 60, 70 anos. Não é porque o cara está se alimentando mal ou porque o cara está praticando menos atividade física nesse momento da vida. Mas é porque isso vem de muitos e muitos anos atrás. Então,
Estudos que mostram desfechos cardiovasculares associados à gordura saturada vão ser estudos de coorte prospectivo de décadas, e que acompanham a pessoa há muitos e muitos e muitos anos, tá? Não vai ser um ensaio clínico randomizado de 6 meses, de 27 semanas, que muda o desfecho, que muda a intervenção a cada 12 semanas. Não vai ser isso. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? A formação da placa de ateroma, a ponto de entupir a sua artéria, não é em 6 meses. É um trabalho de tempos, demora para isso acontecer. Então é óbvio que aqui, eu duvido que algum paciente que fizer isso aqui por 12 semanas vai infartar por conta disso. Tá? Isso não vai acontecer aqui nesse estudo. E tanto que, como eu falei, não é um desfecho que vai ser avaliado, não tem aqui desfechos cardiovasculares mencionados. É simplesmente sintomas dessas doenças autoimunes, tá? Então, é isso. Eu queria gravar um vídeo sobre isso já agora, porque eu sei que esse vai ser um estudo muito compartilhado, muito falado. Tomem cuidado com a informação que vocês vão consumir sobre esse tipo de coisa. Não é um estudo para desfechos cardiovasculares, é um estudo que vai analisar isso com muitas ressalvas. Metodologicamente, não está errado. Para se descobrir se uma intervenção funciona ou não, não tem jeito. Randomização, cegamento, vamos ver o resultado. É isso. Se vai ser aplicado na prática, aí é outra questão. Mas metodologicamente isso aqui não está errado, tá? Mas como eu falei, tem as ressalvas, a interpretação tem que ser feita. Aqui tem uma parte só das coisas, então nem eu, nem ninguém sabe tudo. O pessoal do estudo ainda deve estar decidindo, enfim. E conforme forem saindo mais atualizações, eu vou gravar outros vídeos e vou colocar nas outras redes sociais. Mas é isso, e tomem cuidado com o que vocês vão consumir. Tem que ter raciocínio, tem que pensar para analisar esse tipo de coisa.